Então, hoje temos conosco, com muita alegria, nosso irmão Antônio Nascimento, que vai nos conduzir na palestra de hoje. Então, com o tema A Missão do Homem Inteligente na Terra, capítulo 7 do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, que Jesus o abençoe. A nossa saudação a todos os irmãos aqui presentes, trabalhadores, voluntários, diretores aqui da Federação, aos nossos irmãos que vêm prestigiar esse espaço sempre nas segundas, terças-feiras do mês, de espiritualidade, de vibração, não só para a Federativa, mas para a nossa região. Queremos também saudar aqueles que estão acompanhando pela Fergs TV, através do Face, e sempre é uma oportunidade de nos aproximar e oportunizar que as reflexões possam auxiliar a todos nós. O tema proposto para o nosso diálogo, para a nossa reflexão nesta quinta-feira, aborda o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item 13, onde nós temos uma mensagem do Espírito Ferdinando, Espírito Protetor. É uma mensagem curta, mas com muita profundidade, como tudo que vem da espiritualidade, principalmente quando nós nos abrimos de coração, de mente, para nos aprofundar nos ensinamentos que eles nos trazem. Nós temos alguns slides que vocês vão poder acompanhar ali, apenas para tornar mais didático a nossa reflexão e talvez atrair também, já que a nossa aspecto visual ele acaba também nos auxiliando na fixação, no aguçar dos nossos sentidos. Gostaria primeiro de que nós pensássemos sobre os dias que nós estamos vivendo. E Joana de Ângeles assevera que nós vivemos um momento muito crucial da nossa evolução humana. E não só pelas agitações, pelos conflitos, pelas dificuldades que a gente vê no mundo que busca um rumo para dar condições de fraternidade, de bem-estar, de segurança para todos nós. Mas, sobretudo, um momento crucial, individual, onde nós devemos fazer escolhas, onde nós devemos realmente nos comprometer com propósitos da nossa existência. Lins de Vasconcelos, por outro lado, vem nos lembrar que se dilatam as oportunidades de serviço e nos recomenda que nós não as adiemos, sob pena, com certeza, de arrependimento da oportunidade perdida. Com certeza, nós entendemos já da misericórdia divina, da sabedoria, e sabemos que cada um tem os recursos, está na situação mais adequada para desenvolver o seu potencial e para participar como co-criador na presente existência. O tema, então, aborda a missão do homem inteligente na Terra. Só para a gente ajudar a embasar a nossa reflexão, se nós formos a um dicionário, uma definição, aqui é uma definição da Wikipédia, nós vamos encontrar que missão é um encargo, uma incumbência, é um propósito. Ela também é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É compromissado a nós realizarmos algo, um compromisso. Por isso, para muitos de nós, uma missão é um dever e uma obrigação a executar. Também nós temos a missão como um aspecto coletivo. Quando um grupo tem um encargo a cumprir e nós entendemos, por exemplo, numa instituição espírita, em um setor, uma federativa como a nossa Fergs, que temos missões coletivas para cumprir junto com a espiritualidade superior que nos apoia, que nos assessora e que supre, inclusive, as nossas limitações e as nossas deficiências. Então, a missão, ela tanto pode ser um compromisso pessoal, quando podemos também nos somar
a um grupo de companheiros, de irmãos, normalmente de afins, ou que somos aproximados pela vida a cumprir um encargo que com certeza amplia o seu alcance e a sua responsabilidade. Mas é a missão do homem inteligente. E o que seria então essa inteligência? Né? Qual é o sentido, qual é o significado que nós podemos dar? Novamente, nós nos utilizando de uma definição acessível a qualquer um. Hoje, nós entrando no Google, a gente vai encontrar com certeza um auxílio que nos ajuda. Ela tem sido definida popularmente ao longo da história de muitas diferenças, de muitas formas diferentes, né? E por isso nós temos que identificar a inteligência como uma capacidade de alguém, ou até de algo, né, que a gente pode não individualizar, para o exercício da lógica, para o exercício de uma abstração, para a memorização, para a compreensão, para o autoconhecimento, para uma comunicação, para o aprendizado, para o controle emocional, para o planejamento e resolução de problemas. Então, a inteligência ela é muito multifatorial. Nós temos uma inteligência espacial, podemos ter uma inteligência, usar os recursos cognitivos, os recursos motores, temos a possibilidade de usar a capacidade lógico-matemática, temos a possibilidade de usar os recursos linguísticos para expressão, temos a inteligência musical, através de um ouvido, através da capacidade de expressar os sons de uma forma mais adequada. Culturalmente, nós temos um caminho de estudo da inteligência, né? E agora ele iniciou com Alfred Binet e Theodore Simon, no início do século passado, onde eles desenvolveram, a pedido do governo da França, alguns testes lógico-matemático para ver o que um ser humano tinha de diferente do outro. E estabelecendo isso, eles criaram, através das perguntas, dos testes, eles criaram então uma possibilidade de que este ser humano, que os seres humanos em testes fossem classificados numa escala, né, de tal forma que nós atingíssemos ao final um score de 80, 90, estávamos dentro de uma classificação de inteligência extremamente satisfatória. Abaixo de 80, 70 já causava alguma preocupação com relação à capacidade desse ser humano, inclusive da sua própria produtividade. Passando de 100 já se destacava, se fosse a 120, 130, com certeza essa pessoa era vista com uma especialidade. O exército americano, preparando os seus oficiais, usava os testes de QI e era um dos fatores preponderantes para que eles tivessem, então, uma patente. As organizações corporativas que se formavam no início do século passado valorizavam e contratavam, recrutavam e delegavam os cargos de maior responsabilidade exatamente em função dos resultados dos testes de QI, lógico que com as outras competências que à época já se estabelecia. O tempo foi passando e foram observando que não necessariamente somente essa capacidade intelectiva fazia com que o ser humano desse uma contribuição efetiva na vida e fosse alguém que se destacasse. Pelo contrário, haviam algumas situações que alguém com muita inteligência não conseguia dar a resposta adequada, complicava e acabava criando, então, algumas situações de embaraço, principalmente quando ele tinha alguma dificuldade de flexibilidade, de interação, de enfrentar um relacionamento, uma situação que exigia paciência, resiliência, percepção, empatia. Isso foi chamando a atenção dos pesquisadores, né, Jack Myers, Peter Soloway, David Caruso, e ficou mais notadamente gravado nos estudos do Daniel Goleman, através da inteligência emocional. Então, no final do século passado,
se identificou com muita propriedade de que essa capacidade de resiliência, essa capacidade de equilíbrio, essa capacidade de adaptação era fundamental para que o ser humano fosse produtivo e efetivamente pudesse cumprir algumas missões dentro do sentido que nós estamos refletindo na tarde. Passou um pouquinho mais o tempo e o Dr. Vilayanar Ramachandran, a doutora Dana Zohar e o Dr. Ian Marshall também apresentaram um outro aspecto da inteligência, que seria a inteligência espiritual, e criaram, então, o que é o quociente espiritual. Nós verificamos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem do Espírito Ferdinando, no capítulo 7, no item 13, que a inteligência ela é muito rica, e rica de méritos para o futuro. Mas, sobretudo, nos diz Ferdinando, que vai depender da condição de ser bem empregada a inteligência. Seja a inteligência intelectual, definida pelos franceses, seja a inteligência emocional do Goleman, seja a espiritual que você trabalha, ou as múltiplas hoje variáveis das capacidades intelectivas que possa ser, naquele momento, valorizada. Ela precisa ser bem empregada. E o Espírito Ferdinando nos lembra que se todos os homens bem dotados da inteligência se servissem dela para os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos nesse processo de transformação do nosso planeta e de nos guiarmos para a luz seria muito mais fácil e a humanidade progrediria muito facilmente. Nós sabemos que o progresso intelectual ele sempre vem na frente, ele antecipa-se a um progresso moral que vem na sequência e nem sempre lhe acompanha de imediato. E às vezes, exatamente esse progresso intelectual, ele cria ainda alguns momentos de dificuldade, de conflito, de mau uso dos recursos que são desenvolvidos pela inteligência. Exatamente porque o ser humano, às vezes dotado de uma capacidade diferenciada, de um potencial, de uma descoberta, se ele não permear isso, com a fraternidade, com um uso para a transformação e para beneficiar a humanidade, ele poderá com certeza se deixar levar por uma das chagas da humanidade, que é o egoísmo, e pensar apenas no benefício próprio, ou do seu grupo, do seu clã, dos seus interesses imediatos. Então, infelizmente, muitos, diz o Espírito Ferdinando, transformaram essa inteligência num instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. E a gente vê, ao longo dos séculos, na trajetória da história da humanidade, homens e mulheres inteligentíssimos que tinham muito, talvez, a contribuir e que se perderam quando não conseguiram entender realmente o sentido da vida, como nós vamos ver num exemplo na sequência. Então, quando o homem abusa da sua inteligência, nos diz o Ferdinando, ou como qualquer outras das suas faculdades, e ele vai causar consequências penosas para ele e espalhar ao seu redor cisânia, dificuldades e um certo atraso no progresso de evolução moral que não é interrompido, mas efetivamente pode ser atrasado. Nesse sentido, Ferdinando nos lembra que não nos faltam lições, até lembrando que uma mão poderosa, a ação da espiritualidade sob a vontade divina, pode retirar não só os recursos materiais que nós recebemos, mas as possibilidades de uso da nossa inteligência. E a gente identifica isso na forma, às vezes, de pessoas que têm algumas frustrações ou algumas limitações ao longo da vida que vêm exatamente para inibir um uso de uma inteligência realmente sagaz, mas que não estava sendo
bem utilizada. Assim como qualquer outro talento, como qualquer outro recurso que nós recebemos como misericórdia divina, às vezes também a própria misericórdia pode nos socorrer, nos retirando quando nós não sabemos utilizar adequadamente. Nós também vamos verificar em Obras Póstumas, lá na página 239, quando Allan Kardec aborda a questão do líder do futuro, quando ele diz que o homem que seria referência de liderança nos grupos que executam as missões, que constroem as grandes facetas transformadoras e que impactam a humanidade, ele integraria essa aristocracia intelecto-moral, né? E, para tanto, ele precisaria dispor de conhecimentos de inteligência, né, para ter o conhecimento técnico-científico adequado, mas que não poderia estar desvestido de princípios de solidariedade, de justiça e de humanidade, né? Kardec lembra, então, que essa liderança que nós precisamos, que vai impactar, que vai fazer com que as pessoas sigam uma caravana de transformação e se empenhem em trabalhar entusiasticamente diante de um projeto de mudança, que às vezes é uma semeadura e que os frutos só vão acontecer em um futuro a médio e às vezes a longo prazo, ele deveria realmente ter uma conduta adequada na questão de moralidade, logicamente demonstrando o potencial de uso dos recursos intelectuais também. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, entre a questão 629 e a 646, uma reflexão exatamente sobre este aspecto, a moralidade, né? E, em resumo, a gente pode perguntar o que é ser moral. E, conforme estas questões, conforme que a doutrina espírita nos apresenta, nós podemos resumir que ser moral ela é atender à regra de um bem proceder. E este é um caminho único para aquele bem supremo que é a felicidade. Mas nós temos que entender como tal que não basta ao homem deixar de fazer o mal simplesmente, mas ele deve esforçar-se, envidar as suas melhores horas para fazer o bem sempre que possível, como forma de evitar que algum mal resulte de não haver praticado o bem. Mas por que nós temos que ser moral? Por que essa insistência da moralidade e qual é o impacto que isso trará para o nosso mundo, já que, aparentemente, a gente vê uma crise de moralidade muito grande e poucas pessoas comprometendo-se em agir moralmente, né? Nós verificamos ainda no dia a dia um certo desalento de alguns irmãos e algumas pessoas que ainda não se apropriaram profundamente de uma fé no futuro em que possamos então entender e saber esperar o tempo de Deus, que na verdade espera pela transformação da humanidade, que vai depender da transformação de cada um de nós. Então, por que ser moral? Tá? Não é uma resposta direta e simples. Talvez a gente tenha que se perguntar antes qual é o sentido da vida. Nós vivemos para quê? Temos que atender a cada dia, né, o que comeremos, o que vai nos dar segurança, o que vai nos dar uma certa tranquilidade com relação aos dias futuros, quando envelhecermos, quando adoecermos, ou quando alguém afeto próximo de nós precisar do nosso apoio, do nosso amparo, da nossa assistência, né? Tirando tudo isso, o que sobra ainda? Qual é o sentido da vida? E o ser humano tem buscado isso, né? Primeiro, perguntando se a vida tem um sentido. Ela pode ser paradoxal, quer dizer, será que alguém pensa que a vida não tem um sentido? E realmente, nós temos filósofos
que dizem que a vida não tem um sentido, né? E alguns com nomes famosos, conhecidos, estudados, são os chamados nihilistas, né? Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, Albert Camus, são alguns que dizem que a vida não tem um sentido, e muitas pessoas ainda se deixam levar por esses pensamentos, e aí se desencadeia uma espécie de um hedonismo, no sentido de que eu vou levar da vida, num contrassenso, aquilo que eu aproveitar da vida. Na verdade, se vai a continuar, né, essa fala acaba denunciando uma expectativa, uma esperança de que não termine tudo, porque senão não teria sentido aquele gozo, né, não levaria, na verdade, né? E se levasse apenas os sentidos e chegasse lá, com certeza iria ter que repensar, porque no momento em que a vida prossegue, né, talvez os valores, as sensações, os prazeres, aquilo que teria sentido aqui, mudaria quando a vida muda de dimensão. Tá? Se Deus está morto, então tudo é permitido. Dostoiévski, então, traz nessa frase um exemplo que leva o ser humano não ter um compromisso com uma construção de uma vida coletiva melhor. Tá? Ela acaba também levando a um princípio que nós não precisamos nos esforçar para uma organização, para melhorar o mundo. Na verdade, isso leva a uma busca egoísta de fruir, de que se eu estou bem, não tem por que eu me sacrificar, eu fazer um esforço para melhorar a um outro, porque isso não tem um sentido. Tá? Se não há um propósito maior na existência, o sentido de fraternidade, de solidariedade, ele é questionado. Mas nós temos também os absolutistas, tá? Que nós podemos estudar através do Thomas Hobbes, Jean Bodin, em que eles apresentam que a vida tem um sentido pelo que ela é. Tá? Simplesmente pelo aquilo que eu posso vivenciar, usufruir. A vida é isso mesmo, eu não preciso me preocupar com nada além disso. Mas nós encontramos também no pensamento de Franz Boas, os relativistas, de que a vida tem um sentido se nós lhe der um sentido. Se nós buscarmos um sentido para a existência, ela vai ter, ela vai nos satisfazer e ela vai nos plenificar. Ferdinando nos lembra que se Deus permitiu que nós nascêssemos em um meio onde foi possível desenvolver a inteligência, foi porque Ele quis que ela fosse usada para o bem de todos nós. Se nós temos inteligências e mesmo que não a valorizemos e possamos olhar ao redor e vir identificar alguém que tem uma competência que se expressa mais já elaborada, mais trabalhada do que a nós, com certeza é apenas em um campo e eu tenho muito a contribuir. Todos nós somos especiais, todos nós temos as nossas especificidades e todos nós temos a nossa contribuição para a humanidade. Completamo-nos, inclusive, pois que ainda em um planeta de expiações e provas, aonde habitamos espíritos ainda imperfeitos, mas com um potencial de perfectibilidade, trocando e vivendo em sociedade, nós podemos ampliar o alcance e a capacidade de transformação. Nós temos uma história interessante, que não é conhecida de muitos, que é a história desse sueco, Alfred Nobel. Ele viveu no século XIX
conterrâneo de Allan Kardec, e ele era filho de uma família de engenheiros que teve todas as condições para desenvolver a sua inteligência. E desenvolvendo também na engenharia, ele conseguiu trabalhar no campo dos explosivos. E um dos seus feitos mais notórios é que ele conseguiu estabilizar a nitroglicerina, que a gente vê às vezes nos filmes, naquelas garrafinhas amarelas, verdes, que não podem mudar a temperatura, que se chacoalha e explode, conseguindo colocar ela então no dinamite, as bananas de dinamite que até hoje são utilizadas, né? Seja para a abertura de minas, de estradas, quanto também para explodir os carros fortes, né? Quando alguém usando a inteligência, né, prepara toda uma estratégia, e às vezes muito bem elaborada, a gente verifica, né, para tentar então se apropriar de valores de uma forma aparentemente mais fácil, né? Imaginemos se esses irmãos colocassem toda essa capacidade para a construção positiva. Com certeza teriam muito êxito, porque a gente vê planos muito bem elaborados. Mas o Nobel é interessante, ele desenvolveu a dinamite, vendeu as suas invenções durante muito tempo, ficou muito rico. Ele não tinha preocupação nenhuma, que talvez nós, ainda simples mortais aqui, que temos que labotar no dia a dia, que temos que nos preocupar se o salário vai ser pago no final do mês, se vamos ter emprego em 2019, se vamos conseguir emprego, né, para finalmente voltar ao mercado de trabalho, ou algum familiar que está precisando conseguir essa possibilidade de autossustentação digna. Mas o Nobel estava tranquilo na vida. E ele tinha uma amiga, tá, que era espiritualista, na verdade ela era teosofista, né, a teosofia desenvolvida pela Madame Blavatsky na Inglaterra, ela tem alguns pontos de similitude com a doutrina espírita da mesma época, mas se diferencia por alguns aspectos que não vamos nos aprofundar agora. Mas de tudo ela tinha essa expectativa da continuidade da vida. O que eu vou levar da vida para depois? Quer dizer, sobra alguma coisa, a vida continua. E ele se interessava por essas conversas e ele ficava às vezes um pouco intrigado. E ele teve uma oportunidade da vida, que não é muito comum, e que lhe deu um grande impacto. Um irmão dele desencarnou. Ele faleceu. E um jornalista de Estocolmo, um jornalista jovem, na época não tinha WhatsApp, internet para checar, como o Alfred Nobel era muito famoso, ele resolveu dar em primeira mão, e o periódico dele, o diário, realmente deu uma matéria de capa para falar do desencarne, né, da desencarnação do Alfred Nobel. E ele teve então a oportunidade, talvez, eu imagino, no café da manhã, de ler o que a história estava relatando sobre ele. Tá? E o que ele leu lhe deixou muito preocupado, ele não gostou, porque o seu nome estava associado a alguém que tinha produzido armas que estavam sendo usadas, né, para a destruição em massa. Porque os explosivos estavam sendo usados também para a beligerância. E o jornalista pegou esse viés, né, que ele talvez não tivesse preocupado até então. E ele diz assim, não foi para isso que eu vivi, que eu vivo. Eu não quero ser lembrado desta forma. Tá? E exatamente com esse objetivo de dar um sentido para a sua existência, ele imediatamente começou a trabalhar, vendeu todas as suas patentes, tal, e fez um fundo, né, criando uma fundação, a Fundação Nobel, exatamente para valorizar, estimular e premiar aquelas pessoas que estavam fazendo esforços e trazendo contribuições para a ciência, para a medicina, para a química, para a paz. Tá? E realmente, a partir dali, ficou os seus recursos, todos os seus bens, seu patrimônio foi colocado nesse sentido, e a sua fundação, muito exitosa, hoje é renomada, conhecida, né? E, inclusive, nós tivemos até a oportunidade, por exemplo, o Barack Obama recebeu um prêmio preventivo, né? Recebeu um prêmio para
em favor da paz, o Prêmio Nobel da Paz, exatamente para não fazer as guerras que o antecessor, o Bush, tinha realizado, né? E aí temos histórias de diversas outras personalidades que receberam. Em 1969, o Banco da Suécia estabeleceu o Prêmio Nobel da Economia também, que foi depois. E então, todos os anos a gente vê Prêmio Nobel da Matemática, da Química, da Física, né, da Medicina, e sempre com avanços que auxiliam muito a humanidade e que todos nós nos beneficiamos. E hoje, né, o Nobel é conhecido exatamente por isso, por alguém que estimulou o melhor do ser humano, e foi alguém, então, que teve a oportunidade de transformar. Eu vejo nele, assim, e na sua história, alguém que com inteligência soube usar a sua inteligência de uma forma responsável e fez toda a diferença. É natural, como todos nós, que retornamos à matéria e ainda, às vezes, não bem evangelizados ou esquecidos do que a gente conheceu no passado, a gente se deixa levar pelos sentidos, né? E às vezes a busca da satisfação, dos prazeres, do bem-estar e a própria necessidade de atender a si mesmo egoisticamente, às vezes nos desvia do caminho. Mas com atenção e principalmente com essa reflexão que foi o gatilho dele, ele prestou atenção sobre a possibilidade, a expectativa da vida que continua, ele começou a pensar. Claro que ele teve um estímulo muito grande, que foi saber o que a história falaria dele, né? Então, talvez nós estejamos, nesse instante, também escrevendo as nossas histórias. E não só de uma forma orgulhosa, nos devemos preocupar, porque se a gente vai ter uma história bonita ou não, né? Não pelos outros, o que vão dizer, o que vão falar conosco, mas principalmente como nós nos vamos nos sentir, porque sabemos que vamos levar esta intenção e essas construções na forma de aquisição para o nosso espírito imortal. E aquilo que apresentaremos, então, nas nossas mãos, tá? Então, nós temos essa história do Alfred Nobel. Temos também mais um estímulo para que a gente seja ética e moral, para que a gente possa dar um sentido para a nossa vida. Qualquer pessoa que age com ética, com moralidade, ela com certeza ela é reconhecida, ela é valorizada, e as pessoas vão nos dizer ou vão apontar: fulano, Beltrano, é uma pessoa honrada, honesta, uma pessoa, e é um homem de bem. Você pode confiar nele. E isso realmente é uma conquista muito significativa, não só do ponto de vista humano, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. A gente precisa ser ética e moral para ser feliz. Quando eu não ajo com ética, com moralidade, a nossa consciência vai nos apontar os erros, vai nos apontar os equívocos, como despertar. E se nós já sabemos que estamos fazendo algo que está causando prejuízo ou aquém daquele nível de consciência que nós já temos, com certeza vai surgir o arrependimento, e isso vai nos levar a um estágio de aflição, de conflito, necessário para que a gente se arrependa e possa efetivamente depois realizar a reparação de qualquer dano que tenhamos causado. E para vencer na vida, né? O estudo dos economistas com relação às ações dos agrupamentos econômicos, eles trazem como um aspecto muito importante a visão de honestidade, a visão de que quando alguém vende um produto, ele está sendo correto, adequado. Esse patrimônio moral, esta veracidade, ela é muito significativa para uma organização, para o ser humano também, né? Na medida em que eu me apresento dizendo sim, sim, ou não, não, e as pessoas reconhecem não só a nossa confiabilidade, mas o nosso desejo sempre de acertar e de fazer o melhor, com certeza nós temos as melhores condições para vencer qualquer dificuldade, qualquer prova, e superar e resgatar qualquer expiação necessária. Nesse sentido, Alan Perrifit,
e que trouxe um livro que se chama Sociedade de Confiança, né? Isso aí é no final também do século XX, ali nos anos de 90, em que ele fez uma análise dos países evoluídos e dos subdesenvolvidos para saber por que alguns países davam mais certo e outros não. E é o que a gente vivencia aqui ainda no Brasil. A gente sabe das nossas riquezas, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe das inteligências que nós temos em todas as camadas da nossa população, e por que ainda a gente patina, por que a gente vive uma crise em cima de uma outra crise, né? E ele verificou que a diferença é que onde as instituições estavam bem estruturadas, bem assentadas e eram confiáveis e tinham um regramento que era seguido pela sociedade, por isso sociedade de confiança, as coisas davam certo. Nós estamos nesse caminho quando a gente vê um esforço muito grande, né, dos nossos irmãos que têm uma missão no âmbito do Ministério Público, de Justiça, da política, né, das tarefas profissionais que vão a todos os campos, né, seja na saúde, na educação, tá, na economia, no empresariado. Na medida em que nós efetivamente agirmos com ética e com moralidade, nós vamos alavancar. E é o bem-estar que tantos nós almejamos para o nosso país, ele vai ser alcançado naturalmente. É claro que isso é passo após passo, pois que num primeiro momento é necessário que os bons não se omitam e enfrentem a batalha que é desafiadora para fazer com que a justiça, para que o amor, a ética, a coerência, a honestidade, ela seja algo não somente de discurso, mas seja praticado e seja incorporado profundamente nas nossas almas, nas nossas mentes. Então, ser ético e moral é para atender uma inclinação natural do ser humano. Todos nós gostaríamos de ter uma vida melhor, de ter uma vida em que eu possa confiar no outro e que o outro possa efetivamente confiar em mim, aonde eu possa usar a minha inteligência e trabalhar para dar a minha contribuição no mundo, mas desde que cada um, na situação que se encontra, seja valorizado e que seja minimizado cada vez mais o egoísmo que leva a tantas diferenças, não só econômicas, mas diferenças sociais, diferenças de oportunidades culturais e de uso da própria inteligência. Tá? Então, na inteligência espiritual, o homem, esse homem integral que Joana de Ângeles nos apresenta, ele tem um bom desenvolvimento para desenvolver da inteligência a sabedoria, que vai realmente agregar-se com o equilíbrio emocional e com a espiritualidade, ao entendimento do sentido maior da vida. Então, a inteligência espiritual, diz a doutora Dana Zorrá, não é simplesmente eu me vincular a uma religião ou eu estudar e ter o conhecimento dos seus princípios, mas é, sobretudo, a capacidade que o homem tem de dar à sua vida sentido e valor. E aí Ferdinando completa dizendo que os homens não devem se orgulhar do que sabem, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitam. Então a gente pode saber muito sobre pouca coisa e pouco sobre muita coisa. Na medida em que eu tenho essa questão de percepção e eu consigo desenvolver a minha humildade, eu vou me empenhar para dar a minha contribuição e para aprender com o outro, sem deixar com que o orgulho obstaculize o uso adequado dos meus potenciais. Ferdinando também completa, dizendo que a inteligência, quando bem empregada, traz muitos méritos para o futuro, e que a tarefa dos espíritos em fazer a humanidade progredir seria muito mais fácil se todos os homens inteligentes a utilizassem segundo a vontade de Deus. Que dias são esses? Nós começamos perguntando,
E vamos encerrar, ou encaminhar o encerramento, dizendo que nós vivemos os dias tormentosos anunciados pelas Escrituras. Nós experimentamos, sem sombra de dúvidas, as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento, da arte. No entanto, nós caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, que reduzem a criatura humana à violência, ao despautério e à loucura. É o que nos fala o nosso irmão Bezerra. Mas o ser humano se empenha para minimizar isso, né? Nós, vivendo o Setembro Amarelo, temos uma iniciativa que começou a partir de 1936, né, com o início dos samaritanos na Europa. Temos aqui no Brasil, na mesma sequência, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, aonde milhares de pessoas se dispõem simplesmente a escutar, a ser talvez aquele momento em que ajuda a abrir a válvula, a depressão de alguém que não aguenta mais o estresse, as pressões, as dores e as dificuldades. E isso funciona 24 horas de uma forma gratuita no 188. Não esquecendo também que todos os nossos milhares de centros espíritas no Brasil e as centenas aqui no Rio Grande do Sul têm praticamente atividades diárias em múltiplos horários, onde podemos acolher a qualquer pessoa que chega para escutar, para orientar e talvez para ajudar a iluminá-la, se desejar assim, através do consolo e do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Qual é o papel do Espiritismo? Tá? Compete, então, o Espiritismo essa tarefa indeclinável de espalhar uma nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada, né? O Viana do Carvalho nos diz em A Luz do Espiritismo, na psicografia do Divaldo. E o Ivon Costa nos fala sobre a importância da difusão do Espiritismo, quando mais do que nunca se faz urgente a difusão dos postulados espíritas, que chamam o homem à responsabilidade, à valorização da vida em toda a sua plenitude, a consequência moral dos seus atos. E nesse sentido, além do nosso exemplo diário, né, já que Joana de Ângela, na mensagem 120 do livro Vida Feliz, nos diz que mesmo que a gente não perceba, nós somos exemplo para alguém. Então, o nosso esforço em superar, em colocar os nossos talentos a serviço do bem, do belo, da justiça, da solidariedade, da construção do mundo melhor com fé, com esperança, com determinação, eu posso divulgar. E aí nós temos, numa iniciativa pioneira da nossa federativa, uma forma de levar os livros espíritas, a mensagem consoladora e iluminadora da doutrina espírita de uma forma mais acessível, que é através do Clube do Livro, onde eu posso me associar e, além de auxiliar a toda a cadeia de trabalho espírita e o movimento de divulgação do livro espírita, ajudo a minha própria casa e ajudo a mim ou alguém que eu presenteio. Então, o prazer de servir é fundamental para que a gente possa se sentir feliz e para usar a nossa inteligência. Gabriela Mistral, poeta chilena, ela apresenta com esse título um poema que nos diz: o prazer de servir. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, planta tu. Onde haja um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde haja um trabalho e todos se esquivem, aceita-o tu. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que só há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Uns criticam, outros constroem. Seja você o que serve. Servir não é faina de seres inferiores. Seja você
o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. A alegria de ser puro, a alegria de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Serviste hoje a quem? A árvore? A teu irmão? A tua irmã? A tua mãe? Ao teu próximo? Vamos servir. Vamos usar a nossa inteligência, vamos servir e vamos ser felizes. Fiquemos em paz. Agradecemos então ao nosso irmão Antônio pelas palavras que com certeza nos trouxe muitas reflexões desse tema tão importante, né? Da inteligência, enfim, de como usá-la. Obrigado, amigo. Que tu possa continuar o teu trabalho sempre de divulgador da doutrina. Lembrando também que no próximo mês, sempre na segunda quinta-feira de cada mês, teremos a nossa palestra aqui na Fergs. Estão todos convidados, ou presencialmente, ou através dos nossos canais, enfim, de divulgação. Vamos então levar um pouquinho mais o pensamento, embora já muito tocados pelas palavras do nosso irmão, buscar Jesus, o nosso mestre. Lembrando que, qual o poema que foi encerrado, é a ele que servimos. Então, que possamos continuar no trabalho do bem, dirigindo nossa inteligência, o nosso amor, em favor daqueles que precisam. Muito obrigado a todos e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Muita paz.